Capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Quando a Bíblia fala que Moisés era um homem humilde, ele era humilde, né? Por mais que ele já tinha sido um príncipe do Egito, a palavra em hebraico aqui usada para humilde é anav. Então, anav em hebraico é realmente humilde, mostrando então que Moisés não era o tirano que Arão e Miriam estavam falando que era. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Aqui nós olhamos, né? Nós vemos aqui, aparece o nome Midi. Isso era o nome de Miriam antes do de Arão, por ela ser o cabeça pensante da rebelião, sendo ela então a que fosse a castigada. Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Bom, aqui nós vimos, né, no original, aqui nessa leitura aqui, em algumas traduções, a frase é: não ponha sobre nós este pecado. Mas, na verdade, esqueci o que eu ia falar, no que... lembrei. Então, corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Mas no texto original está escrito: remove o juízo. Então, em vez de não ponha sobre nós esse pecado, está escrito no original: remove o juízo, né? Já reconhecendo que aquele juízo veio de Deus, né? Não está aqui somente falando para que não pusesse sobre eles um pecado, é quase o mesmo significado, mas o original eu penso que está mais dando ênfase a que realmente Deus mandou sobre eles o juízo por eles estarem murmurando contra Moisés. Arão aqui já chama Moisés de chefe, né? Em outras traduções ainda está falando que ele chama de seu senhor, né? De meu senhor. Já então humilhado pelos acontecimentos e arrependido de ter murmurado contra Moisés, sendo que o próprio Deus veio em defesa de Moisés. Desta maneira, Arão e Miriam então foram forçados a usar
o único mediador contra o qual eles tinham feito acusações, ou seja, o próprio Moisés era o único que podia ajudá-los nesse momento. Quando eles duvidaram que era Moisés que falava com Deus, agora a única esperança que eles tinham era que realmente Moisés falasse com Deus, e realmente ele falava. Eles que estavam ali criando, alguns murmúrios, algumas situações, não acreditando ou colocando em dúvida a intimidade de Moisés com Deus, sendo aqui que daí então o próprio Deus vem e entra em defesa de Moisés. E assim é o Deus que nós servimos, Não precisamos nós fazermos com as nossas mãos. Mais dias ou menos dias, no tempo certo, na hora certa, Deus entra com providência, entra na peleja e nos defende, Ele é o nosso advogado fiel. Bom, então aqui Moisés mais uma vez demonstrou a sua humildade intercedendo em favor de Miriam, Ele mostrou misericórdia e não vingança. Que exemplo incrível, maravilhoso, fantástico, Muitos de nós neste momento ficariam zombando ou dizendo: bem feito, viu? Tocou no ungido do Senhor, agora está aí perecendo, Mas o próprio evangelho, de Jesus Cristo, e também aqui a vida de Moisés, o exemplo de Moisés, já nos deixou bem claro que nós não devemos ser cheios de vingança, mas sim de misericórdia, Moisés então intercedeu a favor de Miriam, quando ele podia muito bem encher o seu coração de vingança e deixar ela ali sofrendo um pouco, mas ele optou pela misericórdia. Que grande e lindo exemplo aqui de Moisés. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. Bom, a cura de Miriam não poderia ser imediata, pois ela havia então insultado Moisés. E a lei dizia que se alguma filha, ou se alguém, nesse caso, insultasse a outra pessoa, essa pessoa então deveria lhe cuspir no rosto, se fosse o caso de uma filha, e a pessoa teria que ficar 1 semana longe de todos para que ninguém visse o seu rosto. Então, da mesma maneira, como Deus estava fazendo a comparação, apesar de Miriam ser irmã de Moisés, irmã mais velha, então não foi preciso ele cuspir no seu rosto, mas Deus quis então que ela ficasse esses 7 dias longe do acampamento, para que ela realmente pensasse naquilo que ela fez e não voltasse a fazê-lo mais. O povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Bom, nós queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.